Agora a gente volta um pouquinho para o começo do conflito, na quinta-feira, num dos primeiros territórios que foi invadido pelo exército russo. A gente conversa agora com o pesquisador em Ciência e Tecnologia do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Luiz Antônio Albiac Terremoto. Bom dia, Luiz. Primeiro de tudo, muito obrigada pela entrevista. Eu comecei dizendo que a gente vai falar um pouco sobre um dos primeiros grandes eventos dessa invasão russa, porque um dos pontos de preocupação nesse conflito é a ocupação da usina nuclear de Chernobyl por parte do exército russo, certo? Como é que você avalia um conflito armado justamente nessa região, que inclusive tem, claro, toda a base do que aconteceu em Chernobyl em 1986. Como é que você avalia um conflito armado justamente nessa região com muita radioatividade? O que traz Putin a essa área? Bom dia a todos e todas. É sobremaneira preocupante esse tipo de ação militar, dadas as circunstâncias da usina nuclear de Chernobyl, sinistrada em 26 de abril de 1986, né? E que em torno dela se instalou uma contenção inicial entre junho de 1986 e novembro de 1986, e que, mais recentemente, entre 2010 e 2016, se iniciou a construção do novo confinamento seguro por empresas francesas subsidiadas pela União Europeia, num custo total de quase 1,5 bilhão de euros, e que foi instalado em novembro de 2016, no entorno da usina. Então, é uma situação que estava sob controle, monitorada por uma agência da Ucrânia, né, uma agência estatal da Ucrânia, desde 2000, quando o último dos 4 reatores deixou de funcionar, né? Agora, você ter algum tipo de movimentação de tropas perto dessas instalações é algo preocupante, né? Preocupante se essas estruturas forem de alguma forma atingidas por eventuais combates que acontecessem na região. Não se tem relato de combates, mas se tem relato de veículos pesados circulando pelo entorno das instalações, né, na zona de exclusão, 30 quilômetros no entorno do reator sinistrado, o reator 4 de Chernobyl, e essa movimentação faz com que poeira assentada no solo, contendo alguns radionuclídeos que foram ejetados durante as explosões químicas ocorridas em 1986, sejam colocados como dispersão no ar e aumentem o nível de radioatividade no entorno, né? Convém destacar que ontem a diretoria da Agência Internacional de Energia Atômica divulgou um comunicado oficial exortando as partes em conflito a não travarem ações ou não realizarem ações, não conduzirem ações militares nos arredores de instalações nucleares. Não só em Chernobyl, como também em outras 15 usinas nucleares operacionais na Ucrânia, né? E a Ucrânia hoje tem 51,2% de sua energia elétrica proveniente de usinas nucleares, né? De maneira que essas ações, evitar que essas ações causem qualquer tipo de problema ou às usinas e danos nessas usinas que venham afetar a segurança radiológica da região, das regiões no entorno. Luiz, nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, está com a gente também nessa entrevista e gostaria de fazer uma pergunta para você. Diga, Favalli. Desculpa te atropelar, Isa, mas eu queria que a gente aproveitasse essa conversa, já que estamos falando com um especialista, e talvez desmontar um inconsciente coletivo, um temor que se espalhou pelas redes sociais, de que há algum risco, por exemplo, do exército russo cavocar as toneladas de concreto desse sarcófago que agora cobre os reatores, para que aquilo fosse usado, por exemplo, para a construção de ogivas nucleares. Queria saber do senhor 2 coisas. Primeiro, se é possível retirar essa enorme massa de concreto, talvez seja possível, muito pouco provável, talvez fosse um trabalho hercúleo, né? E se esse material radioativo, que um dia já foi o combustível da usina, ele pode virar ogiva nuclear? Vamos lá. Bom, acho
muito pouco provável que isso seja feito notadamente pelas autoridades russas. Por quê? Porque a União Soviética, a Rússia, como herança da extinta União Soviética, possui um total hoje avaliado em 6.257 ogivas nucleares, né? Então, não é necessário retirar material adicional para fazer mais ogivas, né? Por um lado. Por outro, uma operação desse tipo, seja na usina 4, que foi danificada pelo acidente de abril de 1986, seja nos outros 3 reatores do mesmo tipo, né? Que são reatores refrigerados a água fervente, eram refrigerados a água fervente e moderados a grafite, demandaria equipamento especial, porque o material ainda está fortemente radioativo pelo acúmulo principalmente dos produtos de fissão do urânio e do plutônio, transporte desse material até uma instalação, processamento químico desse material e depois retirada do plutônio para, na forma metálica, ser adaptado para a construção de uma arma nuclear. Aí, até mesmo se isso tudo fosse feito, que demanda instalações que não estariam disponíveis de imediato e seria uma operação muito complicada, a própria composição isotópica do plutônio obtido dessa forma seria inadequada para a construção de uma arma nuclear confiável, ainda que improvisada. Porque numa arma nuclear típica, a composição isotópica do plutônio usado é 94% de plutônio 239. Em média, do reator desse combustível irradiado poderia ser retirado um plutônio com composição da ordem de 55% a 60% de plutônio 239 e muito plutônio 240, o que dificultaria o mecanismo de detonação dessa arma. Então, eu acredito que essa hipótese está totalmente descartada. Luiz, eu vou interromper nosso papo muito rapidinho para a gente mostrar essa imagem que a gente está vendo aqui já na tela, de uma fronteira, uma fila enorme de carros. A gente lembra que, segundo a ONU, 150 mil pessoas já deixaram a Ucrânia e refugiados, segundo a própria Organização das Nações Unidas, aguardam horas e horas nas fronteiras. A gente está vendo pessoas que talvez tenham desistido de aguardar no carro e estão se movimentando a pé. Normalmente, a gente sempre diz isso quando resgatamos imagens de fronteiras. São pessoas com pertences em poucas quantidades, são pessoas com tecnicamente felizes por estarem saindo de um território em guerra, são mulheres com poucos pertences. Normalmente também a gente vê mais crianças, inclusive daqui a pouco a gente vai atualizar o número de refugiados da Ucrânia, mas a ONU estima que o número de refugiados pode chegar a 4 milhões, dependendo aí, claro, da evolução do conflito. A gente lembra, como homens de 18 a 60 anos, naturalizados ucranianos não podem deixar o país, após o governo do presidente Volodymyr Zelensky convocar, então, os ucranianos para a guerra. A imensa maioria dos refugiados ucranianos cruzando a fronteira desse país são mulheres e crianças. Luiz, eu quero voltar, então, a falar com você sobre a tomada da usina de Chernobyl. Olha só, e se o exército russo simplesmente decidir não seguir mais nenhuma orientação, no sentido de não vamos mais chegar próximos à usina, não vamos tomar cuidado com ataques próximos ao reator nuclear, se ele ignorar completamente essas informações, essas orientações, o que o exército russo precisa fazer para evitar uma catástrofe ecológica, um desastre nuclear? A ideia fundamental é evitar que os combates se deem perto das usinas desligadas, né? Tanto os 3 reatores que foram desligados que foram desligados em 1991, 1996 e 2000, o último deles, quanto principalmente da usina sinistrada em abril de 1986. Qualquer ação no sentido de movimentação de tropas corre-se, e de combates principalmente, corre-se o risco de danificar essas contenções, as contenções desse reator, notadamente do reator 4, e aí você expõe material radioativo à atmosfera, né? E isso, embora esse material tenha, principalmente os produtos de fissão radioativos, tenham decaído,
ainda você tem uma quantidade muito grande de atividade radioativa no entorno e no cerne no entorno e principalmente no cerne desses reatores, que podem causar um desastre, sem dúvida, né? Para que se tenha uma ideia, por exemplo, o Césio-137, que tem uma meia-vida de 30,14 anos e é um dos principais produtos de fissão radioativos gerados na fissão do urânio e do plutônio, ele ainda tem uma atividade que é 30% do total do que tinha passados agora decorridos quase 36 anos do acidente, né? Do que tinha exatamente na data do acidente. É 30%, mas ainda é 30% de uma atividade muito grande. Então, só de Césio-137 você teria, que é um material que se dispersa facilmente no meio ambiente, né? Na água, no ar, em sistemas biológicos, bioquímicos, é fundamental que isso seja evitado, né? Isso é só para o Césio-137, ainda há o estrôncio 90, ao iodo 129, a Európio 152, fora os transurânicos, o plutônio 239, 240, úrio, americio e outros radionuclídeos de meia-vida muito longa. Eu vou abrir um paralelo aqui na nossa conversa, só para esclarecer quem está acompanhando a nossa cobertura. É claro que chamou muita atenção quando a gente soube que as tropas tinham parado ali nos arredores de Chernobyl, e todo mundo lembra do desastre de 1986. É uma relação direta da cidade de Chernobyl com a geração de energia pela usina nuclear, mas pela movimentação das tropas é fácil deduzirmos que Chernobyl estava num ponto estratégico, porque a cidade fica bem perto da fronteira com Belarus, onde as tropas russas também foram colocadas, e praticamente Belarus, Chernobyl e a capital Kiev estão numa linha reta. É fácil a gente entender também que uma usina dessa de grandes proporções era abastecida por linhas de transmissão e rodovias muito bem servidas, então que podem estar sendo usadas aí para o deslocamento de tropas. Mas falando agora, professor, dos riscos, né? A gente também soube recentemente que medições indicaram que houve pelo menos uma subida na atividade. Eu imagino que seja por essa nuvem de radiação, não sei se eu estou usando o termo correto, mas dessa radiação que ainda se encontra na atmosfera. A gente está falando aí de uma partícula pesada, então ela deve ter ficado ali no ambiente, nas árvores, na vegetação, no gramado. Com o movimento de tropas, essas partículas elas foram deslocadas no ar. O risco de contaminação desses soldados é relativamente alto ou não? Quanto mais perto for da instalação nuclear danificada, sem dúvida nenhuma fica maior esse risco, né? Quando do acidente, se estima que tenha sido jogado no entorno, tenha sido ejetado no entorno pelas explosões químicas que seguiram a expulsão de potência no cerne do reator, se estima que tenham sido dispersados no entorno da usina um total de 143 milhões de quiris de atividade. Isso é muito, né? E, por exemplo, 13% do iodo 131, 20% do césio 137 e 3% dos próprios isótopos de urânio e plutônio e outros elementos transurânicos tenham sido dispersados no entorno. Então, há muita atividade ainda por lá. Vamos dizer assim, muitos desses, há um certo decaimento, mas alguns desses nuclídeos, como eu falei do césio, houve um decaimento, mas muitos deles têm um decaimento, uma meia-vida muito longa, ou seja, um período para que a atividade caia à metade muito longo. E isso pode ainda representar níveis de atividade muito altos no entorno. Quanto mais próximo das instalações, maior vai ser esse risco para quem estivesse movimentando no entorno, né? Sejam eles tropas ou o próprio pessoal científico e técnico civil que está encarregado do monitoramento da usina. Né? Um detalhe, antes o senhor mencionou que as linhas de transmissão partiam da usina. Bom, essas 4 usinas elas já estão desativadas, desligadas desde o ano 2000, né?
houve o reator 4 que foi desativado em 1986 por conta do acidente, o reator 1 foi em 1991 desativado, o 2 em 1996 e o 3, que foi o último deles, em dezembro de 2000. Então, essas usinas já não operam mais há 21 anos, pouco mais de 21 anos. Luiz Antônio Albiac, pesquisador em Ciência e Tecnologia do IPEM, muito obrigada pela entrevista, muito esclarecedora. Até mais.